E aí, meus queridos, espero que vocês estejam realmente bem. Espero que você e eu aproveitemos bastante esses encontros que a gente vai desenvolver todas as quartas-feiras para a gente falar sobre espiritualidade, relacionamentos e tudo o que diz respeito a isto. E para hoje eu escolhi um tema muito interessante para a nossa vida de cristãos, para a nossa vida de fé, que é o tema do sofrimento, ou seria o sofrimento na vida do cristão, o sofrimento na vida cristã. Eu utilizei um livro muito bom, que me encantou bastante quando eu li, chamado A Hora de Deus, fala sobre a crise na vida cristã. E deste livro, que é de um autor chamado Amadeu Sensini, eu li devagar porque é um nome um pouco difícil de falar e às vezes trava a língua, mas é um autor muito bom. Ele fala sobre esses temas que dizem respeito ao nosso testemunho cristão. E eu pontuei algumas coisas para eu recorrer, alguns tópicos interessantes, e eu quero discorrer aqui com vocês de uma maneira bem tranquila. Pois bem, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que o sofrimento ele é um fato. Ele é um acontecimento inevitável na vida de todo cristão, na vida de todo homem, de toda mulher de Deus. Isso nós devemos aceitar. Muitas vezes as circunstâncias nos são desagradáveis e, como ele vai dizer, ele também pode ser uma oportunidade de crescimento para todo aquele que assume de fato o sofrimento e deseja aprender com ele. Só que ele também alerta o seguinte: nós não podemos, dentro da nossa experiência, na nossa experiência de sofrimento, nas nossas dificuldades, nós não podemos viver uma situação de desesperança. Nós não podemos nos desesperar ante o sofrimento que a vida nos impõe. As circunstâncias, sim, podem ser desagradáveis, pode ser muito difícil viver algumas coisas na nossa vida, mas nós não podemos nos desesperar. Pelo contrário, nós temos que reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que nós somos seres humanos frágeis, cheios de limites. Possivelmente, muitas vezes nós vamos fracassar nos nossos projetos, mas nós não podemos entrar no desespero, nós não podemos entrar na desesperança. O que nós temos que fazer é, com humildade, reconhecer que de fato nós somos frágeis e confiar em Deus. Ele nos alerta que na nossa vida de cristãos, mesmo com as nossas situações de fragilidades, nós temos que alimentar bons propósitos. Nós temos que assumir a responsabilidade diante das tantas circunstâncias que a vida nos coloca para viver. Como ele disse, e repito, reforço para você que está me ouvindo, que todo sofrimento ele é uma oportunidade de crescimento. E nós temos que ter a coragem de assumir que o sofrimento é inevitável, não nos desesperarmos ante os sofrimentos da vida e termos confiança de que, mesmo com as nossas fragilidades, nós podemos crescer. Precisamos ter humildade para isso. E mais uma vez, mais adiante, ele vai dizer que muitas vezes, diante de algumas dificuldades da vida, nós temos medo de fracassar. Ante os imensos projetos, os grandes projetos que a gente assume, às vezes nós temos medo de fracassar e com este medo nós fugimos das tantas oportunidades de crescimento que a vida pode nos proporcionar. Porque o sofrimento não é ruim. Para nós que acreditamos e temos fé, o sofrimento nos ajuda a crescer, nos ajuda a santificar as nossas ações, a santificarmos a nós mesmos. O sofrimento é benéfico para nós. Deus nos ajuda quando nós nos sentimos desamparados, nós nos sentimos muitas vezes abandonados. Deus nos ajuda e está sempre presente conosco. Acontece que nós temos que aceitar que é um fato, o sofrimento é um acontecimento inevitável. E nestes acontecimentos que a vida nos impõe, que a vida nos proporciona, somos convidados a assumir a nossa humanidade frágil e a confiar na graça de Deus que está sempre disponível para nós, para que a gente possa crescer.
E temos que ter responsabilidade na vida, temos que ter a coragem de responder às circunstâncias, não nos deixarmos levar pelas circunstâncias, mas com a força, com a graça de Deus, responder às circunstâncias com coragem, enfrentando as dificuldades, assumindo sim que nós somos pessoas frágeis, mas assumindo com responsabilidade a nossa vida e encarando as circunstâncias com coragem, confiando sempre que, segundo Ele, que a presença de Deus estará sempre atuante e amorosa na nossa vida. Confiar que Deus está sempre presente e atuante na nossa vida de uma forma amorosa. E como nós podemos escutar? Como que nós podemos ouvir a voz de Deus que ressoa no nosso coração? Somente através da vida de oração. Não somente através da vida de oração, mas através de tantas coisas que a vida de fé nos proporciona viver. Mas nos momentos difíceis da vida, orar sem cessar, vigiar diante das circunstâncias difíceis que nós vivemos, ter confiança que Deus está sempre junto de nós, Ele quer nos ajudar, Ele quer tocar no nosso coração, quer nos transformar e nos moldar segundo os desejos do coração dEle. Mais uma vez, repito e reforço, os sofrimentos eles são inevitáveis, mas Deus está sempre presente, quer nos acolher, quer tocar o nosso coração e quer nos moldar segundo a sua vontade. Basta que nós nos reconheçamos pequenos e frágeis diante dEle, confiemos na sua graça para que nós possamos assumir a nossa vida com responsabilidade e encarar todas as circunstâncias sem medo e confiantes de que Deus sempre irá nos transformar e irá nos ajudar a amadurecer na nossa vida. Vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar a dar as devidas respostas, a dar os melhores passos em cada circunstância da vida. Dar os melhores passos em cada circunstância da vida. Lembremos sempre, é preciso orar sem cessar e vigiar sobre todas as circunstâncias, confiando sempre no poder e na graça de Deus. Confiar que Ele sempre estará conosco e repousar o nosso coração nele, para que mesmo em tantas situações difíceis, mesmo diante de tantas situações difíceis, nós possamos dar a melhor resposta, dar o melhor testemunho, sermos verdadeiros diante de Deus e diante das pessoas e assumir a nossa vida com coragem, com fé, com a ousadia de ser pessoas de Deus, com a ousadia de ser cristãos autênticos e que encaram a vida com liberdade e com responsabilidade. Confiemos sempre em Deus, confiemos sempre em Jesus, Ele está sempre conosco. Confiemos que a sua graça irá moldar o nosso coração, irá nos ajudar a caminhar e a enfrentar as circunstâncias do melhor modo possível. Agradeço a você que nos acompanha, espero que Deus, assim como tocou o meu coração e tocou o seu coração um dia, continue te fortalecendo, continue me fortalecendo, continue nos iluminando enquanto cristãos, para que a nossa caminhada seja cada vez mais frutífera e que possamos, a cada circunstância da vida, sejam elas difíceis, sejam elas mais fáceis, confiar sempre em Deus. Deus está sempre presente, Ele sempre atua na nossa vida e quer nos acolher em seus braços. Isso aí, galera, muito bem, chegamos ao final de nossa conversa, mas quarta-feira tem mais, temos mais um encontro, vamos conversar sobre mais coisas, novas ideias. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, ative o sininho, compartilhe o nosso vídeo e pode dar sugestões se quiser para novos assuntos e novas ideias. Um grande abraço, até mais, beijos no coração, que o nosso câmera um dia vai se apresentar também aqui para vocês conhecerem ele, o nosso Leandro.